Você pega 40 milhões dos neném para eles trabalhar, já vai... O Japão, o ápice do Japão, em valuation, inclusive, foi o ápice demográfico, que foi 98. Os imóveis e o Nikkei nunca voltou nominal ao valor que era 98. Eu acho que os próximos anos aí da China, se repetir o modelo demográfico do Japão, e é pior, não é isso? A demografia está mais baixa que a do Japão. Já começou, a tendência, meu irmão, é que a queda exponencial de população, e pior do que a queda de população, é a explosão de idosos para a queda de adultos. Tipo assim, se morresse 80% das pessoas aleatórias, seria menos mal do que triplicar a quantidade de velhos e caia um terço a quantidade de adultos, né? Porque o adulto tem que sustentar o velho, não é isso? Rapaz, eu acho que nas próximas décadas aí a China vai passar pelo que o Japão passou, só que mais. Você tem? Quantos filhos você tem? Como? Quantos filhos? Tenho 2. 2? Você não é casado, não? Sou. Por que você não usa aliança? Vendeu para comprar Bitcoin. Não, por causa da doença psoriática, tá vendo aqui? Mas como é que chama? Eu não uso aliança, inclusive, mas por diversos motivos, velho. Por causa do trabalho, por causa da doença psoriática, eu não uso por vários motivos. Por que a doença não eu ando em ambiente que o cara pode me matar por causa de 2 gramas de ouro que você tem na mão aí. Você gostaria de que alguém arrancasse seu dedo ou você tivesse que matar alguém por causa de 2 gramas de ouro? Por que eu uso um relógio de 10 reais? Eu podia usar o relógio que eu quisesse. Agora eu não quero ter que matar alguém por causa de 100 reais ou 200. O tanto de Bitcoin que você tem já é o suficiente para qualquer um te matar e te sequestrar. Não, mas ele não vai conseguir tirar o negócio de mim. A aliança é uma provocação, né? O menino na rua vai achar que consegue. E a sua esposa é de boa com isso? Em relação a quê? A aliança? Quê? Você não usa a aliança? Ele pensou demais na pergunta já. Nunca me pediu isso. A sua esposa exige que você use aliança, é isso? Nunca tratamos disso, não. Então nem eu. Nunca tratei disso ou não? Okay. E ela usa? Meu estado civil é solteiro. Eu tenho uma união abençoada por Deus. Eu não reconheço esse estado. Meu estado civil é solteiro, velho. E a sua religião é qual? Qual é? E a sua religião? Eu sou cristão. Eu entro em qualquer igreja no dia de domingo que estiver perto da minha casa, inclusive católica. Eu reconheço Jesus. Quem salva a igreja é Jesus. Quem salva é Jesus. Salva de quê? Qual a sua denominação? Qual a denominação que tem primazia para Jesus? Tem alguma denominação superior às demais? Se você for perguntar para ele, é aquele que praticou. Ele era judeu, né? Não, mas ele não deixou de ser judeu. O judaísmo que Jesus praticava não existe mais. Porque, inclusive, as leis que ele fazia... Qual que era o judaísmo que ele fazia? O do templo. Inclusive, tem leis originais que não tem mais como... Não, mas o templo dele era... O judaísmo rabínico foi inventado após a destruição do templo, né? Não, o templo da época que foi destruído a terceira vez é de Herodes, não era o templo original dos judeus. O templo que Salomão, que Jesus menciona, que não sobrará pedra sobre pedra... Sim, mas esse é de Herodes. Isso. Esse templo havia... Esse aí já estava profanado, os caras colocaram a cabeça de porco. Mas Jesus foi apresentado lá ou não? Claro, ué. Existia o pai de Jesus, na verdade, os homens na época de Jesus cumpriam as obrigações, existia o tabernáculo nesse lugar, existia todos os... O tabernáculo é diferente do templo, é o templo móvel. Isso, mas tipo existia, eles montavam o negócio ali, todas as obrigações eram feitas naquele lugar ou não? Na verdade, a sinagoga era tipo um centro de convenções. Quando você for a Israel, você vai pirar, velho. Os caras, onde Jesus ficava lendo, por exemplo, em Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro, até a sinagoga onde ele lia as escrituras e debatia e curava os outros, era coisa de 50 metros de distância. Era centros de convenções. Esse modelo helenista, grego, de ter templos e tudo, isso foi mais romano e grego. Não é judaico. Porque a gente só tem um templo, se você for pegar a escritura, que é na eternidade. Deus deu para Davi, Davi derramou sangue de forma errada, né? Porque lá em Êxodo, não fala, nos 10 mandamentos, não fala não matarás. Não sei se você sabe disso. Não está escrito isso. Se não fosse não matarás, você não podia comer. Tudo que você come é vivo. Pois é. É isso. Não assassinarás com dolo. É isso, porque assim matar tudo que você come é vivo, até vegetal. Sim, não, mas até a pessoa. Tudo que você come é vegetal. Não, mas até a pessoa. Se você não pode... A própria lei autoriza matar, Êxodo 22. Sim, não sem pode, pecado de sangue. Não pode matar com dolo. E o vagabundo... Você pode matar com dolo o vagabundo em flagrante, não é isso? Não pode matar com dolo. Se for seguir toda a tradição... Você pode matar com dolo em flagrante do Êxodo 22, não é isso? Não, com dolo não. Como não? Não, sem dolo. Você sabe que o cara vai lhe roubar pela 5ª vez, você tá esperando lá, o cara está lhe roubando, você pode. Desperdeu o cara no chão, o cara deu teste, isso é o quê? Você tem vontade de ter matado ele ou não? Você acabou de fazer. Foi João, igual o Davi. Como é o nome do advogado? Você acabou de fazer igual o Davi. Como é o nome do negão que deu o tiro? Como era o nome do negão lá do coco e do relógio? Como é o nome dele? O cara já tinha roubado ele 4 vezes. Ele, não, velho, eu fico no caixa aqui, não é isso ou não? Deixa ele vir, não é isso ou não? Não teve negócio no vídeo do cara matando o vagabundo ou não? Não tem. Não tem o vídeo do cara matando o cara? Tem o vídeo. Ali é legítima defesa ou não é? O vagabundo deu voz de assalto dele ou não deu? Hein? Ele sabia que o vagabundo ia vir dar voz de assalto nele Artigo 25 do Código Penal. Legítima defesa não é isso. Só existe uma lei. Só existe uma lei. Qual a lei? Só existe uma lei. A lei do vivo. A lei do vivo. Quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei, ele disse o quê?
Não tem como revogar a lei. A lei é uma força, Do uma primeiro onda. ao último dia, não vai se modificar um tio, uma vírgula da minha lei, não é isso ou não? Sim. Quem é que fala mais? É o Êxodo 20, o Êxodo 22 ou é o código assinado aí por, como é o nome, Renan Calheiros, esses caras, hein? O quê? Qual é a lei que maior, hein? Só que aí tá o detalhe. Se você tá debaixo, a própria lei fala que você tem que obedecer essa lei do lugar que você tá, porque você tem lugar que você não pode bater nas costas, você tá num lugar. É igual a sua casa, não é, Você não que vai manda chegar na sua área casa? controlada pelo PCC e desafiar os caras, não é Pois isso é, ou não? mas Aí você vai tomar uma lá na disciplina sua e casa, pau, não é isso lá ou na não? sua casa Hein? não é você que manda? Rapaz, ninguém tem propriedade sobre imóvel nenhum nesse país. Os Não, imóveis mas eu quero pertencem ao saber a governo, casa. não é Não, isso? o problema... Sim. Não é isso não. A sua casa, que é o ambiente controlado por você. Ninguém manda lá, É não isso, como sei você falou, no lar você manda, na casa já fica mais difícil, não é isso ou não? É, uma Zé. casa, se tiver uma força igual hoje. Hoje eu não consegui decolar porque tava um vento lascado e um monte de aeronave arremetendo. E tava ninguém é vindo de soberano sobre... Sim. O que eu estou falando é o seguinte. Se você não acredita na lei, então você não espera que a lei, um dia, ela possa nos proteger. Eu acredito na lei que é aplicada. Essa lei não é aplicada em regra, ela é só aplicada contra os inimigos do regime, na fase de expurgos que a gente está vivendo. Você mesmo concorda que essa galera do 8 de janeiro não tinha nenhuma previsão legal desses caras serem julgados originariamente na Não, STF, não né? faz Sim sentido. ou não? Zero Nem o sentido. próprio Bolsonaro, que na minha opinião deveria ter sido fuzilado pelos seus crimes de covardia qualificada, né? Covardia qualificada. Qual que é o crime? Covardia Que qualificada isso? de alta Qual o crime? traição. Qual o crime? Covardia Fala o qualificada. crime. Covardia qualificada é um crime. Qual Código que é o Penal artigo? Militar. Foi ele que disse que foi pra guerra e não tinha medo de morrer, não é isso? Foi Pois é, que mas disse ele que não era uma teve guerra. deserção, a gente não entrou em estado de Não é exceção. deserção. Covardia é um pena diferente de deserção. Mas covardia que ele não tinha obrigação de executar nada. Ele, Ele claro não era que tinha. chefe do Estado Maior. Vem cá, você não, mesmo não. me falou. Fala o ato, Pablo, o dia, fala o calma, ato. deixa eu lhe vários. Tô Eu lhe dou calmo. vários, eu lhe dou 10 atos aqui se você Então quiser. vai. Você concordou que o lockdown era uma violação, um dos maiores crimes contra a humanidade, o maior crime contra a humanidade do século XX, e ele foi comparsa. Bolsonaro assinou a lei ilegal de destruição de pequenos comerciantes, como a Zoe, que diz que é bolsonarista, está agora contra o comerciantezinho aqui, fazendo igual o Bolsonaro fez, não é isso? Ele foi comparsa de todas as ordens ilegais que ele recebeu, inclusive da nomeação do Ramagem. Quem obedece a ordem ilegal é criminoso ou não é? Ele obedeceu ou não ordens ilegais, inclusive assinando a lei ilegal de lockdown e vacinação obrigatória. Bolsonaro foi comparsa, bicho, da violação da maior parte dos nossos direitos Mas, na aonde pandemia. que, mas ok? era ilegal aonde? Ele assinar o lockdown? Ilegal de quê? Crime contra a humanidade. Não tem nenhum... Mas qual a lei? Não tem... Mas qual a lei? Qual lei? É, ué. A Constituição brasileira que Qual garante artigo? o inteiro, o artigo 5º, primeiro inteiro. Sim. Nós temos direito à propriedade, à livre iniciativa, a IV. Ele violou a porra toda. Inclusive, não apenas a nossa Constituição, como todos os documentos históricos de direitos fundamentais, eles não são só nacionais, eles são de todo o tempo e de todo o espaço. Você pegar da Carta de João Sem Terra até a Declaração dos Direitos Humanos, tem lá que o homem tem direito a trabalhar e não a viver de dinheiro dos outros, tem lá que o homem tem direito a IV, sim ou não. Tem lá que o homem tem direito a escolher o que vai ser enfiado dentro dele e dos filhos dele. Tem lá que ele tem o direito de ir e vir, empreender, ter patrimônio. Todos esses direitos foram violados por Bolsonaro na pandemia, ou não? Tanto na compra de vacinas, que não são vacinas, quanto no lockdown. Inclusive o MBL foi destruído politicamente porque eles foram comparsa do lockdown. Senão eles não tinham deputado, não tinham 10, não é isso? Não, o cara, como é o nome, mamãe falei, não saía denunciando festa, a porra toda, fechando o comércio dos caras. Teve isso ou não? É mentira o que eu estou dizendo? O O quê? Mas você concorda que Bolsonaro é um vizinhança esquerdista dele. feminista ou você acha que ele é de direita? Não, ele não é não, cara. Não é feminista ou não é de Você direita? teve acesso a ele? Você teve... Rapaz, conversei 2 minutos com ele 2 vezes. Então, é um pouquinho diferente. Mas é isso. O curso de eu formação falar. política de Olavo diz que tem 2 maneiras de você identificar a ideologia do cara. Uma são as opiniões pessoais. Você vê o que o cara diz publicamente. Isso tem um peso. Mas o peso maior são os compromissos do cara. Quem ele se associa e quais são os atos que ele faz, pesa mais a associação dele do que as palavras. Porque, inclusive, a maioria das pessoas, ele segue mais os compromissos que a crença pessoal. Tanto em relação à palavra de Bolsonaro, que ele afirmou que ele era centrão, ele só virou direita trans depois que foi derrotado, quanto os compromissos pessoais dele, só indicou a todos os cargos judiciários e do MPF, todo mundo intimamente comprometido com o PT, não é isso? Tanto o Cássio quanto o Mendonça, que foi o Alan Delchelic lá, eram pessoas há décadas intimamente comprometidas com o PT, não é isso? Cara, não sei do que você está falando, André Você não Mendonça, sabe quem é Mendonça? Mendonça exerceu o cargo comissionado de Toffoli, 11 anos, bicho. Isso não está comprometido. Ele doou dinheiro publicamente do dia dele, 2001, 2002, para Lula, isso não estava comprometido com o PT? Não, bicho, vamos lá. O quê? Hein? Então, cara, você vai pegar um E ser negócio, nomeado você chama depois de correlação. Bolsonaro beijar a Toffoli de noite na casa dele, né? Ou seja, quem foi que mandou indicar o brother que era o comparsa do cara, que era o brother íntimo do cara? 3/8, sabe que é o problema? Sim. Tá parecendo um 3/8 sem bala. É ruim, um 38 sem bala. Pera aí. A parada é que você não governa nunca sozinho, cara.
Você falar isso aí, eu tenho visto alguns vídeos seus que ficam aparecendo para mim de você massacrando o Bolsonaro e tudo. Eu acho que o que você tira de bom dele? Rapaz, eu não conheço uma norma, eu não conheço uma lei, nenhuma medida de Bolsonaro, nos 4 anos de governo dele, nenhuma nomeação de nenhum anticomunista convicto. Zero, velho. Se vocês souberem aí, me digam. Eu não conheço uma norma que Bolsonaro protegeu a família. Ele tem 59 leis feministas e uma lei que, tipo assim, passou agora a proposta dele de acabar com a alienação parental. Bolsonaro subsidiou financeiramente com dinheiro público a destruição de famílias. Foi o governo mais feminista da história do Brasil. Dilma não teve a ousadia de propor o que Bolsonaro propôs em relação à lei feminista. Bolsonaro destruiu mais as instituições do que Dilma, bicho. Foi inferior a Dilma em todos os aspectos. Os caras diziam que iam reduzir o juro, explodiu. Eles disseram que iam proteger a família, destruíram. Eles disseram que iam me armar, me desarmaram. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.